Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada, aqui é Felipe Mendonça, e no episódio de hoje a gente mergulha nos 100 primeiros dias do segundo mandato de Donald Trump. Em parceria com o Observatório Político dos Estados Unidos, o OPEU, a gente reúne hoje especialistas para analisar as medidas mais polêmicas e os impactos já visíveis dessa nova fase do trumpismo. Aí tem discussão sobre tarifas, ataque às universidades, militarização das fronteiras, perseguições a juízes e imigrantes, cortes em políticas ambientais, o autoritarismo crescente, enfim. Não falta é assunto, não falta é pauta. E para conversar sobre tudo isso, a gente recebe aqui ela, a Tatiana Teixeira. Olá, ouvinte do Chutando a Escada. Eu sou Tatiana Teixeira, editora-chefe do OPEU, e na conversa de hoje eu estou acompanhada de dois pesquisadores do Observatório, especialistas em política comercial e em imigração, as duas áreas que se destacaram, não necessariamente por bons motivos, nestes 100 primeiros dias do governo Trump. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas, eu sou doutorando no IRI-USP e estou no finalzinho do meu doutorado sanduíche financiado pela Fulbright Brasil aqui na Georgetown University, em Washington, D.C. Falando direto do olho do furacão. Minha agenda de pesquisa é bastante ampla, mas eu estou aqui nos Estados Unidos para estudar justamente o primeiro governo Trump, em especial a política comercial e de investimento, no processo de integração da América do Norte, né, compreendida pelos 3 países, Estados Unidos, México e Canadá. Estou aqui tentando entender a transição do NAFTA para o USMCA, como é conhecido aqui, o novo acordo. E, em geral, quando eu falo isso, as pessoas só me dizem uma coisa: publique rápido, porque vem aí uma nova renegociação. Além da Tatiana e do Lucas, a gente também recebe aqui o Vitor Cabral. Segunda participação do Vitor aqui. Muito bom ter o Vitor também no Chutando a Escada. Oi, pessoal, eu sou o Victor Cabral, faço doutorado em Relações Internacionais no Instituto de Relações Internacionais de PUC-Rio, sou mestre em Geografia também pela PUC-Rio, e eu acabei de voltar de Madrid, na Espanha, fazendo doutorado sanduíche na Universidade Complutense de Madrid, pesquisando sobre violações de direitos humanos em situações, em localidades de fronteira dos Estados Unidos com o México. Eu venho pesquisando migração climática, violência e migração forçada na América Latina e todo o processo de controle e externalização de fronteiras nos Estados Unidos. Por isso que hoje eu vou falar para vocês tanto sobre migração quanto sobre o meio ambiente aqui no Chutando a Escada. E a edição de hoje ainda conta com a participação especial de Yasmin Reis, também pela segunda vez. Ela lá no final do episódio faz um belo de um panorama, um resumo das principais medidas adotadas pelo Trump até agora, bem como seus efeitos no cenário internacional. Vale a pena ficar até o final para ouvir também a Yasmin Reis. Bom, antes da gente ir para o papo, eu preciso te lembrar que o Chutando a Escada é orgulhosamente mantido por uma parte de seus ouvintes que apoiam financeiramente o projeto. Então, se você quiser, puder, se você quiser ver o projeto crescer, se você quiser ver a nossa equipe crescer, se você quiser que a gente te entregue episódios cada vez melhores, você pode se juntar a esse grupo de apoiadores e apoiadoras. Para fazer isso é muito rápido, é muito fácil, é seguro. Você pode fazer isso pelo Catarse, que é uma plataforma bem conhecida na podosfera, muito segura também. Se você está fora do país, eu recomendo que você faça pelo Patreon, também é uma plataforma muito segura. E agora, se você não quiser usar seu cartão de crédito para isso, você pode fazer um Pix recorrente. Lá no nosso site tem todo passo a passo. Faça como a Carolina Rodrigues, como o André São Pedro, como o Marcos Vinícius Costa da Conceição, e apoie o Chutando a Escada, viu? E muito obrigado para você que já apoia. De verdade, sem vocês esse episódio não teria como ir ao ar. Então, sem mais delongas, vamos pro papo? Então, com vocês, Tatiana Teixeira, Lucas Amorim, Vitor Cabral, que falam com a gente sobre os 100 primeiros dias do governo Trump, e também, lá no final, a coluna de Yasmin Reis sobre o mesmo assunto. Então vamos lá, vamos pro papo. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não. Lucas,
Aproveitando, né, já que você está em Washington, como é que está o ânimo por aí, né? O que você tem ouvido nas ruas, nos think tanks, no meio acadêmico, como é que estão as coisas? Olha, foi uma experiência bastante única viver uma eleição aqui em Washington, né, e o pessoal aqui da cidade é bastante politizado, assim, é bastante comum ver manifestações de todas as formas, você passa numa rua, hã, as casas têm, enfim, placas e bandeiras representando, né, o posicionamento político dos seus residentes. E o que a gente vê desde a posse do Trump tem sido bastante pequenos atos de resistência, né. Então, a cidade está toda adesivada com slogans contra o Trump e muitos grafites falando também do Elon Musk, né, e em termos bastante, desfavoráveis a ele, né, como é devido. E algumas manifestações aconteceram, sim. Então, mais recentemente, agora no final de abril, teve uma manifestação consideravelmente grande que eu presenciei ali no gramado do Monumento a Washington. Então existe sim um movimento de resistência, mas ele ainda, eu acho que ele não responde à altura, o tamanho do desafio representado pelo governo. Eu ia comentar justamente isso, né, que além dele ainda não ser, talvez na proporção, né, que seria esperada, ele demorou a acontecer também, né, essa reação demorou a acontecer, né. Porque nesses 100 dias de governo, nós vimos um governo com o pé no acelerador, descendo a ladeira completamente sem freios, né. A gente tem um presidente com desaprovação recorde para o período, né, na comparação com seus antecessores, ali numa média em torno de 40%. Esse percentual, ele é uma queda de tendência contínua e vem acontecendo e se mantendo desde o início do ano e aparece até na pesquisa da Fox News, que é a emissora, o canal preferido do presidente Trump. É um presidente que se mantém em campanha, a gente viu, né, o comício dele realizado em Michigan, no dia da celebração, né, dos seus 100 dias de governo. É um presidente que continua falando e governando para sua base MAGA, Make America Great Again. É um presidente que sancionou um número recorde de ordens executivas, no total de 142, segundo o projeto Presidência Americana, ou American Presidency Project, é uma fonte muito boa para acompanhar. Sim, tem várias informações sobre todos os presidentes americanos. Eh, Prefere governar por decretos, ignorando o Congresso. Nesses 100 dias também, Trump colocou, né, e aí mesmo assunto, né, colocou o equilíbrio de poderes à prova, testou o limite da autoridade presidencial, avançou em prerrogativas do legislativo e dos estados, governando de modo unilateral. O Partido Republicano não reage para conter o Trump e aceita seu autoritarismo, falta de transparência, já acusa de denúncias de corrupção. Por quê? Dentro do partido, as suas diferentes facções também têm seus interesses, né. No caso, eu vou dar um exemplo, né, dos republicanos conservadores tradicionais, pelo menos 2 pontos são cruciais: aprovação do corte de impostos para os mais ricos. 2 pontos não, né, até 3 pontos. Ah, no caso dos republicanos conservadores tradicionais, pelo menos 3 pontos são cruciais: aprovação do corte de impostos para os mais ricos, desregulação em vários setores, como economia, meio ambiente, energia, e a redução do tamanho do Estado, né. E isso é algo que já estamos vendo acontecer amplamente com as demissões em massas feito pelo Doge, do Elon Musk. Tem pelo menos 120.000 funcionários, né, demitidos, funcionários do governo, desorganizando o funcionamento nas agências públicas, em departamentos, comprometendo o atendimento à população. E aí, mais um exemplo, a gente tem os conservadores nacionalistas, né, ligados ao vice J.D. Vance, que querem avançar no desmonte de políticas DEI, né, que são políticas relacionadas a programas de diversidade, equidade e inclusão, políticas sociais redistributivas e redefinir os valores e os pilares da sociedade americana. Os políticos democratas ainda estão lambendo as feridas da derrota de 2024, trocam acusações e brigam entre si sem conseguirem conciliar
agendas e estabelecer prioridades. Nós que, enfim, serviu ali no início como um inimigo comum para mobilizar os democratas, mas isso é claramente insuficiente, né? Os democratas precisam de uma nova liderança que vá unir o partido, que tenha o partido precisa de uma plataforma política convergente, precisa também de um jeito novo de fazer política que possa lidar com a falta de limites do trumpismo. Enfim, é um governo que, desde o dia 1, vem desmontando órgãos, mecanismos, normas de transparência, ética, responsabilização e prestação de contas. É claro, né, cabe aqui uma observação, que esse período dos 100 dias, ele não determina como o governo vai terminar, né? Isso não é determinante. Mas ele indica prioridades na agenda das políticas públicas, como vai ser a gestão e como a população está avaliando o que foi feito até agora. E pelas pesquisas, como eu disse, a resposta não está sendo boa. Trump mantém a sua base fiel, mas vai perdendo a confiança naqueles que ajudaram na sua vitória, mesmo não sendo seus eleitores. E uma das dificuldades que existem em todo esse processo é a taxação que o Trump está impondo em todo mundo. E aí eu queria perguntar para você, Lucas, como que os Estados Unidos estão reagindo a esse processo das taxações das importações? Uma hora o Trump decide taxar o mundo inteiro, com fórmulas matemáticas que economista nenhum consegue entender. Outra hora ele suspende parte dessas tarifas, vai e volta atrás. Disse até essa semana que as crianças vão ter menos bonecas do que tinham antigamente, mas que ainda vão conseguir consumir. E uma sociedade consumista fica meio sem rumo numa situação como essa que precisa pagar a mais para qualquer produto. Então, eu queria saber de você, como é que está sendo esse processo das taxações, o que você tem visto aí em Washington sobre isso, quais são as decisões que a Casa Branca já definiu em relação a quem vai ser taxado ou não, qual é a atualidade do que nós temos em relação a essas decisões e como que os parceiros estratégicos dos Estados Unidos estão lidando com essa movimentação. Eu queria também, assim, aproveitando a fala do Vitor, saber quanto ou como, né, as tarifas vão afetar os consumidores americanos e os demais países. Assim, não sei, esse impacto já é perceptível? Excelentes perguntas, Vitor e Tati. O que a gente tinha visto até recentemente, né, enfim, no imediato pós-imposição das tarifas, né, divulgação do plano, na verdade, das tarifas, era a reação mais assim no mercado de capitais, no mercado de ações, em relação a essas decisões, né? Porque as tarifas elas tinham sido apresentadas, o plano de tarifas tinha sido apresentado, mas claro que há um período, né, para até que essas tarifas elas entrem em vigor, certo? Eh, Inclusive aqui eu gostaria de recomendar uma leitura de um texto meu que eu escrevi com o Lucas Leite, né, da FAAP, para o Le Monde Diplomatique, onde eu falo um pouquinho mais sobre essas tarifas. Mas basicamente, para responder a pergunta do Vitor, eh, existe uma lógica, existe uma fórmula. O problema é se essa fórmula ela é adequada ou se ela foi calibrada para atingir os objetivos que são declarados pela administração, pelo governo Trump, certo? Eh, a tabela de tarifas ela é muito confusa, tá? Ela tem uma lógica muito falha. Então, inicialmente, o que se ouvia do governo Trump era que as tarifas elas seriam impostas proporcionalmente às barreiras comerciais que são impostas aos produtos americanos, e a verdade é que isso não aconteceu. Há uma fórmula que é muito mais simples e nesse texto que eu escrevi com o Lucas, a gente fala sobre como essa fórmula parece ter sido retirada de inteligência artificial, e não algo uma inteligência artificial a exclusiva, secreta do governo, mas o ChatGPT 4.0 que qualquer um tem acesso se pagar, né. Então as primeiras Me reações foram perdão? Ah, tá. O que acontece agora, né, nessa fase, nesse pós que a gente está vivendo agora, eu acho que o início da materialização, né, dos efeitos econômicos que já conseguem ser percebidos, eu acho.
para quem está morando aqui, né? Ah, então, assim, uma coisa que eu espero retornar é os preços, né? A percepção do preço é diferente de inflação, mas eu acho que segue uma percepção ampla, assim, entre todo mundo que a gente conversa e fala, aumento de preço segue sendo uma coisa que é dita diariamente, né? Então, algum tempo atrás foi o preço dos ovos, agora café, enfim, produtos que são importados que estão aumentando o preço, né? E que está sempre na boca de todo mundo que a gente conversa. Agora a gente tem também alguns indícios mais, algumas evidências mais sólidas desse plano de tarifa, né? Então, foi divulgada essa semana, se eu não me engano, uma prévia do PIB, né? Que foi calculado pelo Escritório de Estatísticas Econômicas do governo, que estima uma queda de 0,3% no PIB desse primeiro trimestre, né? Vamos lembrar que ele não foi inteiro do governo Trump, mas 0,3 já logo nesse início, ele indica uma mudança de trajetória que é muito importante, porque a a enfim, não é tão ruim também quanto a projeção que a gente tinha visto tinha uma projeção do Fed de Atlanta, né, do Federal Reserve, ou seja, a representação regional ali do Banco Central Americano na cidade de Atlanta, na Geórgia, uma queda de 3,7, que seria, assim, para mim, uma catástrofe econômica, né, você cair quase 4% em um trimestre. Então, assim, esse cenário atualmente não se concretizou, até porque não houve tempo também no primeiro trimestre para todo o efeito das tarifas, né, impactar a economia, mas a gente percebe uma reversão considerável da trajetória da economia, como ela vinha no final do governo Biden, né. Então, assim, a avaliação que a gente tinha, apesar da percepção, né, do consumidor, do trabalhador, do cidadão que vive aqui no dia a dia, era que, enfim, você tem muita inflação, que a economia não está indo bem, tá difícil comprar, poder de compra vinha caindo. Os dados macroeconômicos, eles apresentavam uma economia relativamente forte, né, então, assim, eu vi muitos gráficos hoje comparando o crescimento dos Estados Unidos com outras economias desenvolvidas, e os Estados Unidos, eu acho que ficou abaixo da Austrália e Nova Zelândia no aumento, no acréscimo de PIB nesse período, né, então era uma economia que vinha forte. Inclusive, essa inflação que era percebida pelos consumidores, era interpretada pelos agentes econômicos e principalmente pelo Fed, como um sinal de superaquecimento da economia. Então, o que se falava bastante sobre a economia dos Estados Unidos e como ela vinha nesse ano, era a expectativa do que eles chamam de soft landing, né, ou seja, que seria como um pouso suave. Então, se a economia estava muito lá no alto, mas ela precisaria chegar num patamar mais estável e sustentável de crescimento, né. Então seria uma espécie de desaceleração controlada da economia, que iria reduzir a pressão inflacionária, enfim, sem muitos efeitos deletérios para desemprego, aumento de desemprego, esse tipo de que é uma concorrência, né, a gente tem inflação e desemprego ali, hã, uma relação inversa, né. As tarifas elas embaralharam esse cenário, né, então as tarifas elas têm um efeito inflacionário, porque, enfim, é um imposto a mais que vai ser absorvido pelo consumidor, né. O Trump ele anuncia para todos que a China vai pagar a tarifa, assim como o México pagaria o muro, enfim, mas a gente sabe que não é bem assim, né. E isso soma essa percepção do consumidor de inflação persistente até em aceleração, né, de tal forma que a gente vê que o vocabulário do pessimismo, ele vem muito forte no cotidiano cultural do americano, né. Então a gente tem memes sobre recessão, né, uma palavra que foi a palavra do ano, parece, passado, foi tal do brain rot, então a pessoa fica o dia inteiro ali, vítima dos algoritmos, né, vendo reels ou TikTok o dia inteiro. E esse efeito deletério que é percebido das próprias pessoas na capacidade de intelectualização, enfim. E para mim o mais engraçado, né, e isso me relembrou a conversa que eu tive recentemente,
foi como isso também tem uma temporalidade engraçada com o revival cultural de algumas coisas dos anos 2000, né, que também era uma época de recessão. Para citar um caso aqui, eh, eu conversei com uma amiga esses dias falando sobre o comeback de uma banda, de um grupo de música eletrônica que fazia muito sucesso nos anos 2008, 9, 10, que lançaram uma música recentemente para tentar surfar nessa onda, The Cataracts e a Dev, e do hit Like a G6, que todo mundo deve ter escutado. E isso foi chamado na roda de conversa de "This is a recession indicator", ou seja, é só um indicador cultural da recessão que está vindo por aí, né. Eu já vi também esse discurso a respeito da moda também, né, muitos vídeos falando do comprimento de saia e dos shorts, enfim. Não vou entrar nessa seara que não é muito minha especialidade, mas é algo que está vindo num debate, assim, parece que a recessão ela tá na mente, ela já está concretizada, apesar de ainda a gente não ter os efeitos macroeconômicos disso plenamente, ah, precificados, eu diria assim, né. E, por fim, é uma geração que já vive a terceira crise, que seria once in a lifetime, né, uma crise que aconteceria uma vez só na vida e está acontecendo pela terceira vez, então, assim, é muito difícil tirar o pessimismo desse pessoal, né. Eh, e para somar essa percepção, né, de pessimismo, a gente tem também tentativas de, ah, colar esse aumento das tarifas e a inflação que dela decorre no Trump, né. Então as plataformas como Temu e Shein, e assim, cada pessoa pronuncia essas plataformas de um nome diferente, então fica à vontade para discordar daí da forma que eu falei, elas passaram a discriminar as tarifas nas compras. Então tem o subtotal, né, aqui vocês sabem que aqui você tem um preço, depois tem tax, depois tem tip, então o preço que está na etiqueta não é o preço que você é um subtotal que vai ser acrescentado de outras rubricas, né. Então criou-se essa rubrica de tarifa também, o imposto de importação, né, que ajuda a colar a picha da tarifa e do aumento de preço no Trump, né. E torna mais visível para o consumidor, que sente no bolso o impacto da política comercial. Apesar de a taxa de desemprego não estar muito alta, o pessoal acumula muitas funções para fechar as contas, né. E um modo quase de lazer acessível, né, e de manutenção do consumismo, é consumo de produtos baratos e de baixa durabilidade. Então, ah, isso não é muito estranho ao Brasil, né. Então a blusinha que aqui é de $5, né, ou uma bota de $15, mas que dura só o inverno também, logo tá com a sola rachada e deixando entrar água que completamente, acaba com o objetivo daquela bota de inverno. Então isso atrapalha até mesmo esse escape que o consumidor barra cidadão barra trabalhador tinha para fugir um pouco dessa redução da capacidade de preço, da capacidade de compra, perdão, né. E nisso a gente teve uma disputa que foi muito interessante, né, interna, porque era esperado que as plataformas chinesas tentassem esse tipo de movimentação, né. Só que essa semana a gente teve a Amazon que tentou seguir o mesmo caminho e colocar uma cobrança de tarifa explícita na plataforma, mas foi obrigada a recuar após pressão da Casa Branca, né. Então, assim, tem muitas lojas chinesas na Amazon também. A gente imagina que as pessoas compram coisa direto da China só do Temu e da Shein, a AliExpress, essas plataformas, mas tem muitas tarifas que comercializam também no marketplace da Amazon. Então o que acontece eu estava procurando uma mala barata para voltar, né, que eu tô no finalzinho do meu período aqui, e uma mala de $39 com frete de 45, algo desse tipo, né. Obviamente esse frete inclui o preço da tarifa, né. Então o consumidor ele percebe o preço, né, o aumento dos preços, ainda que não esteja diretamente associado ao governo na plataforma, né. Então assim, eu queria
abrir aqui talvez para participação de vocês, né? Porque para mim, assim, é um pouco ainda nebuloso se isso afeta efetivamente a popularidade do Trump, porque por um lado, quando dói no bolso, realmente o eleitor ele pune o incumbente, né? Mas essas preferências políticas elas já estão tão cristalizadas que nem quando dói no bolso o voto muda. O Trump ele tem tido uma capacidade de o efeito Teflon, né, as coisas não grudam nele, não colam nele, então acho que isso atingirá Trump na medida em que as pessoas consigam perceber diretamente que as políticas têm tido um efeito deletério, né. Uma coisa que eu vi nas pesquisas, elas mostram o seguinte, boa parte das pesquisas, inclusive falei da Fox News, a o eleitorado e, sim, claro que a base maga é uma coisa à parte, mas, o eleitorado de modo geral, tem eleitores, né, não estou falando dos políticos, né. Então, republicanos e democratas, eles primeiro entendem, eles estão mais pessimistas, como você falou, que você está vendo a realidade, né, nas pesquisas que chegam aqui para gente, né, estão confirmando, quer dizer, uma coisa se confirma duplamente. Estão mais pessimistas quanto ao futuro, estão mais pessimistas quanto à sua situação financeira e entendem que a política comercial contribuiu para, agravar a situação financeira no momento. Quanto isso vai, ser relacionado com o Trump é o que a gente, né, vai ver nesses próximos meses. E tem uma outra coisa que é considerar que as tarifas, ele tem se concentrado excessivamente nas tarifas. É o seguinte, embora, enfim, isso aí a conversa dele com Peter Navarro e outras pessoas da equipe econômica, Trump está concentrado em adotar a tarifa no matter what, mas ele foi eleito para resolver aquela coisa da economia do dia a dia, botar comida na mesa, botar o gás para todo mundo ficar quentinho no inverno, né. Então as pessoas isso nas pesquisas tem aparecido que ele está excessivamente focado em tarifa e menos no que deveria ser, que é o básico, né, gente, é emprego, inflação, é isso. Tem uma coisa que me ocorreu aqui também Vitor, vai lá. Não, tem um ponto que é interessante quando a gente trabalha com extrema-direita e que um sociólogo, um cientista político, na verdade, argentino, vem falando há algum tempo, que é o Stephen Forti, ele fala sobre a hipocrisia da extrema-direita, que é muito fácil para a extrema-direita mudar as suas pautas que ela defende e mudar de ideia. Então é fácil para o Trump, durante a campanha, falar que vai diminuir o custo de vida, porque estava muito caro viver nos Estados Unidos, e meses depois no governo, ele está louco por tarifas que estão aumentando o custo de vida. E ele consegue fazer isso porque é até uma das características da extrema-direita global, mudar de ideia facilmente e não dar respostas à população do porquê que mudou de posição. Então você consegue ir de uma defesa de um ponto A para um ponto B sem fazer nenhum tipo de justificativa e os eleitores, por estarem ali quase que cegos, numa paixão assim, quase que religiosa por esse líder político, aceitam na crença de que isso é o melhor país, que é o que acontece na Argentina. Você pode enfrentar o pior da crise econômica porque você acredita que o líder do país vai trazer a salvação. E é o que as pessoas também veem com o Trump hoje. Tem uma coisa, em ponto que eu eh, acho que o Lucas não tocou, que é o uso, nessa guerra tarifária, é o uso das tarifas como pressão, né, pressão não só para levar as lideranças, autoridades, outros países a negociarem na parte comercial, mas também tem a ver com um outro ponto que é muito importante na agenda do Trump, no projeto 2025, que é a questão migratória, né. A gente viu isso com o México, no outro governo do Trump, a pressão que foi em cima do Obrador, que é um político, né, de esquerda, mas que cedeu porque mais de 80% das tarifas, mais de 80% das, exportações do México sai para os Estados Unidos, não tinha como ele não ceder em relação à fronteira, né.
E aí, Vitor, falando em imigração, me ocorreu uma coisa, né? Quando a gente olha para as pesquisas e a avaliação do Trump, a imigração ela é uma área em que ele tem um desempenho mais favorável ou talvez menos pior, né? Dentro das expectativas que havia em relação a esse início, né? Para o grupo dele. E aí eu estou falando na comparação com a economia e tarifas, por exemplo. Há diferentes níveis de apoio a essas medidas, claro, né? Nem todo mundo aprova as deportações, mas entre os republicanos em geral, principalmente, né? E não apenas considerando a base maga, ele conta com apoio ou pelo menos um pouco mais de paciência do eleitor. As pessoas, elas estão aprovando as medidas tomadas em relação à imigração, né. E aí, essa é a minha pergunta agora, né, se Trump entenda isso como um passe livre, a gente pode esperar um endurecimento na política migratória, né, e o que ele conseguiu fazer até agora, né? E aí, acho que agora a pergunta crucial, assim, ainda pode piorar? Falando em relação à imigração. Olha, dependendo do Trump, eu sou a pessoa mais pessimista possível. Eu sempre penso que realmente tudo pode piorar. Ainda mais porque esse segundo mandato dele, ele tem tomado atitudes que diferenciavam um pouco do seu primeiro mandato. Ele veio agora falando em relação a coisas que ele quer fazer de diferente. Ele quer tentar governar muito rápido, fazendo o que ele não conseguiu fazer no primeiro mandato. Isso inclui políticas mais agressivas em relação à migração. Acho que tem duas que dá para levantar muito rapidamente para mostrar que ele vai endurecer muito mais a migração. E aí para falar isso, eu vou falar de pessoas que não são os migrantes antes. Então, as duas fórmulas de perseguição que ele está fazendo. Ele tem abertamente perseguido o judiciário nos Estados Unidos, ele já vem há algum tempo ameaçando juízes, sejam de cortes estaduais ou de cortes nacionais, vem falando contra juízes federais, inclusive aqueles que ele nomeou no, no primeiro mandato dele, e ele recentemente mandou prender uma juíza do estado de Milwaukee, não, Milwaukee não é o estado, Não da é cidade, Wisconsin? isso. Ele recentemente mandou prender uma juíza do estado de Wisconsin, que é a Hannah Duggan, pelo fato de que ela ajudou a proteger um migrante na deportação. Ele estava passando por uma audiência no tribunal dela e tinha uma equipe da polícia do lado de fora para tentar prender esse cara e fazer a deportação dele. E ela colocou ele para fora por uma outra porta. E ela foi presa pelo FBI por estar, de alguma forma, dificultando o andamento da justiça. A gente não viu isso no primeiro governo do Trump, de perseguição aberta e mandado de prisão contra os juízes. Isso é uma novidade, porque eu pelo menos não esperava isso. E é algo que a extrema-direita global tem interesse em fazer. Faz parte do processo de tomada do poder do Estado, perseguir o judiciário quando você ganha a eleição para o executivo e consegue ter um apoio dentro do legislativo para as suas políticas, que é o que o Trump tem hoje. Tem o controle das duas casas, até a eleição de meio de mandato, então ele precisa expandir esse controle para o judiciário. E hoje ele tem maioria na Suprema Corte, também tem uma maioria republicana como entre os governadores dos Estados Unidos, se eu não me engano, hoje são 27 dos 50 governadores são republicanos, então isso dá realmente uma força ao partido. Isso anima ele, de certa forma, a conseguir fazer aquilo que ele não fez antes. Então, essa perseguição ao judiciário é uma novidade que, no território da chamada maior democracia do mundo, a gente não esperaria isso, porque se tem uma coisa que não é democrática, é prender juiz que faz cumprir a Constituição. Porque a juíza, no caso, só estava dizendo que o cara precisava passar pelo devido processo legal de prisão e de deportação. Um segundo caso que ele vem utilizando, também com o apoio de governadores republicanos, é o uso de forças armadas e de membros da Guarda Nacional para expandir o controle na fronteira com o México. Ele, agora, mesmo em abril, prestes a fazer 100 dias, ele determinou que o Exército dos Estados Unidos passasse a supervisionar cerca de 274 quilômetros da fronteira com o México, principalmente na região do estado do Novo México,
para tentar, de alguma forma, militarizar uma região, transformar aquilo numa suposta base militar, para fazer com que membros do exército tenham a autoridade para prender, e não apenas prender, mas também agir com violência física contra imigrantes que estejam entrando irregularmente pela fronteira. A gente não está falando de uma região de fronteira urbana em que você tem ruas bem definidas, em que você sabe onde começa e onde termina. A gente está falando de áreas eh, meio praticamente desérticas, de áreas que são afastadas, que não tem muita gente morando perto. Então, até mesmo essa questão de onde começa e termina o estado, nem sempre é muito claro. E nem toda a fronteira dos Estados Unidos com o México está ou cercada ou então murada. Então, essa ideia de colocar as Forças Armadas ali faz parte de um argumento que o Trump vem construindo desde a campanha, de dizer que todo migrante que tenta entrar de maneira irregular no país é um invasor estrangeiro. Então, a ideia de chamar essas pessoas de invasores faz com que ele tenha, de certa forma, um argumento de que ele está protegendo a soberania nacional ao utilizar o exército para impedir que essas pessoas possam adentrar no território americano. Só que isso é um problema, porque a partir do momento que o exército agora pode agir contra civis com poder de polícia, a gente também sabe que o exército pode matar pessoas. Então isso significa a possibilidade de violência física aberta. Numa região de fronteira, nós já tivemos muitos casos de agressões físicas e de casos de suspeitas de assassinatos de imigrantes por parte de agentes fronteiriços. E agora você tem isso com as Forças Armadas. Quem é que vai, de alguma forma, ter várias ações das Forças Armadas e tentar evitar que elas cometam erros e violações de direitos humanos numa área que hoje é legalmente uma base militar, segundo a determinação do governo dos Estados Unidos? Então é um problema muito grande. Mas, para além disso, e agora falando especificamente das ações que o Trump está tendo contra a população migrante, essas pessoas são alvo dele desde sempre. Acho que desde o primeiro momento que eu ouvi falar sobre quem era o Donald Trump e o que que ele queria na sua carreira política, ele estava falando de imigrante. É uma, é uma loucura que ele tem, é uma busca insaciável, de fato, com, com o objetivo de perseguir essas pessoas. E nesses 100 primeiros dias, ele usou toda a sua força possível para tentar atacar essas pessoas. Já no dia da posse dele, no dia 20 de janeiro, ele emitiu mais de uma dezena de ordens executivas, né, que são os decretos presidenciais, em que ele pode determinar o que vai ser feito ou não e dar determinadas ordens. Uma das primeiras delas foi acabar com o aplicativo CBP One. CBP One é o aplicativo da Customs and Border Protection, que é a agência de proteção das fronteiras e de alfândega dos Estados Unidos. O aplicativo foi criado no governo Biden. Diga, Tati. Lembrando que ele não está perseguindo apenas os migrantes que se encontram em situação ilegal, né? Ele está, sim, atrás indiscriminadamente. Sim, se você é imigrante, você, por exemplo, participou de um protesto que não devia. Se você é imigrante, você falou mal de uma política minha. E aí é uma coisa, assim, isso é preocupante na medida em que não existe mais parâmetro, não existe segurança, né? Assim, em relação É como aos agora países. estudantes tendo visto sendo suspenso por participarem de protestos nas universidades em relação ao conflito entre Israel e o Hamas. Se você vai numa manifestação hoje nos Estados Unidos para falar contra o Estado de Israel, que é muito alinhado à política externa dos Estados Unidos, você corre o risco de perder o seu visto, mesmo que você não tenha cometido nenhum erro. Tem uma outra coisa que aí eu queria falar para os ouvintes, já vou passar a palavra, Lucas. Eu não sei se todo mundo sabe, né, o que que é exatamente a ordem executiva, né. Nos Estados Unidos, ela faz parte, né, junto com, avisos, memorandos e proclamações, parte do conjunto de ações, executivas, né, são ações que o presidente pode tomar. E no caso das ordens executivas, elas ganham um número, elas são publicadas no Federal Register, que é o diário oficial, seria o equivalente ao nosso diário oficial. E são, no caso das ordens executivas, elas são determinações do presidente para agências, departamentos, funcionários, para que esses funcionários lidem com questões que digam respeito ao governo federal. Então, muitas das ordens, já que a gente está falando de perseguição à migração, né, muitas dessas ordens também são usadas
para perseguir os desafetos políticos do Trump, né? Misturando, enfim, coisas particulares com questões públicas, né? Usando a máquina de uma maneira extensiva para perseguir seus desafetos. Isso é novidade? Não é novidade. Eventualmente, né, todo presidente, em algum momento, vai fazer alguma coisa, eh, perseguir, talvez não sei se o termo seja assim, perseguir, mas tentar neutralizar algum adversário, algum rival. Assim, a diferença é a maneira como o Trump tem feito isso, e o volume, né, assim, sei lá, escritório de advocacia, Hillary, Biden, Câmara, né, ex-adversários na corrida presidencial, por aí vai. Todas as pessoas envolvidas, no resultado das eleições de 2020, né, que disseram que não foi fraude, né, apesar dele falar que foi fraude. Então, é uma perseguição super extensiva, né. Lucas? Eu queria só adicionar, se já não foi dito, sobre a questão mesmo, assim, voltando de novo aqui para minha experiência aqui na cidade, né, aqui em Washington, de estar um pouco aterrorizado o tempo todo, né, assim, de estar andando com toda documentação todo tempo, né, apesar de você ter um status, não migratório, né, mas você tem um status no país, legal, né, com visto, enfim, tudo. Eh, acontece, né, isso aí a gente está vivenciando e eu vejo inclusive com os colegas que estão aqui também em outras cidades, mas aqui também nos Estados Unidos. Você é uma escola, É, você tá no alvo, né, você é de uma universidade. As universidades estão sob você ataque nesse momento, né. exato, você é alvo por conta de toda a ideia do anti-intelectualismo que rege a extrema-direita, porque antigamente, quanto mais você estudasse, melhor. A gente é incentivado a estudar para melhorar de vida. E hoje, se você estuda, você é um comunista, um drogado da universidade, alguém que, sei lá, não quer nada com a vida. Então tem essa mudança de valores sociais que a extrema-direita vem incutindo. Mas esse medo, faz parte da estratégia, porque o Trump agora está tentando, inclusive, perseguir pessoas que tenham nascido nos Estados Unidos e que sejam filhas de imigrantes em situação irregular, de perder seu direito à cidadania. Ele lançou uma ordem executiva, que é a 1460, que é justamente tentando acabar com o direito de cidadania para quem nasceu no território estadunidense. Então isso é um problema, porque ele está querendo fazer uma reversão da Constituição. A Constituição garante a cidadania tanto pelo ius solis, que é esse direito por ter nascido, quanto pelo ius sanguinis, que é por ser filho. E ele perseguindo o ius solis, ele vem conseguindo, inclusive, deportar crianças nascidas nos Estados Unidos, mas que sejam filhas de pessoas em situação irregular, para outros países. A gente teve um caso muito recente que foi denunciado na mídia de crianças menores de idade tendo deportadas com seus pais para a América Central, inclusive uma dessas crianças com 4 anos, salvo engano, com câncer, e que está em tratamento nos Estados Unidos, sendo deportada para o país dos seus pais, porque eles estão em situação irregular. Então não quer ser uma cidadã americana. Então, essa perseguição, ela é muito constante e a ideia é justamente criar o medo. É mostrar para as pessoas que ninguém, em absoluta situação, vai estar segura. E aí tem os casos também das deportações de latino-americanos para El Salvador por conta de uma possível suspeita deles serem narcotraficantes. O Trump tem uma questão de tratar as drogas como uma política de segurança, que é algo muito forte. A gente falou sobre isso no projeto 2025, nas publicações que nós fizemos em parceria do OPEU com o The Conversation Brasil, de como que, por exemplo, o fentanil, que é uma das drogas que está destruindo a juventude americana nesse momento, é tratada pelos republicanos como sendo um problema de segurança dos chineses estarem financiando a produção do fentanil, ser produzido no México e vendido para os Estados Unidos. E aí, é toda uma ideia de que é necessário agora trabalhar contra os chineses, porque eles estariam, de certa forma, financiando o narcotráfico na América Latina. Isso é dito por alguns republicanos abertamente. E essa ideia de perseguição do narcotráfico aparece conectada com a migração o tempo todo, porque o Trump diz abertamente que não é todo migrante que vai ser criminoso.
mas que tem muito traficante e tem muito estuprador ali no meio. Ele não dá número, ele não dá levantamento, a gente não sabe quantas dessas pessoas possam ter cometido crime, mas ele coloca praticamente no imaginário de um eleitor como se 90% de quem está entrando nos Estados Unidos é um criminoso em potencial, é um terrorista que vai produzir um novo grande 11 de setembro. Mesmo que os dados de terrorismo doméstico hoje nos Estados Unidos sejam majoritariamente mostrando que são praticados por uma extrema-direita e por supremacistas brancos. Mas o problema é o migrante. Então, nesse contexto, a gente tem alguns casos de deportação já de centenas de pessoas para uma prisão de segurança máxima em El Salvador, que é o Centro de Controle do Terrorismo, em que pessoas inocentes estão sendo deportadas para lá por conta de que tem alguma tatuagem, ou porque estão em situação talvez irregular, ou mesmo pessoas que estão em situação regular, com seu status migratório todo certinho, mas se tem uma tatuagem que eles consideram como suspeita, já vai ser deportado. Por quê? Muitas gangues da América Central e também alguns venezuelanos utilizam tatuagens como sendo um símbolo da, da conexão com esses grupos de narcotraficantes. Então, essas pessoas estão sendo deportadas, têm qualquer direito à sua legítima defesa, a participar de julgamento, e isso é uma violação não apenas de legislações americanas, como também do direito internacional. Porque os Estados Unidos possuem legislações de recepção a refugiados, que inclusive determinam que tanto solicitantes de refúgio quanto refugiados não sejam levados a países em que a sua segurança não pode ser garantida, que é a ideia do non-refoulement, e isso vem sendo completamente destruído pelo governo Trump, tanto para pessoas que estão em situação irregular, quanto para quem nasceu nos Estados Unidos. Vitor, não sei se ainda dá tempo, mas eu acho que dá. Só uma coisa, tá dando para ouvir o barulho do show, porque estão passando o som do show da Lady Gaga. Tem muita gente gritando nesse momento. Tô com o fone aqui pra melhorar. Então tá ótimo, pode seguir. Não, tá ótimo o som. Eu não sei, eu acho que a gente ainda tem tempinho para falar ainda de um outro tema, e é um tema que você também acompanha, que é meio ambiente, né? O Trump, ele é um notório negacionista da mudança climática, é um ferrenho defensor da energia fóssil, junto com isso, rejeita multilateralismo, ignora as decisões das organizações internacionais que possam, tem claro que na visão dele, prejudicar os interesses nacionais dos americanos e limitar a ação dos Estados Unidos, né? Seja dentro ou fora do país. E a minha pergunta é assim, como o governo dele tem agido em relação ao meio ambiente? Pois é, Tati. O Trump é um negacionista climático aberto, né? Isso é algo notório de se ver em relação a ele. E ele é alguém que diz que as regras de proteção ambiental sufocam os negócios e que as medidas que estavam somente em vigor durante o governo Biden, que é considerado o governo que melhor tentou lidar com as mudanças climáticas, até mesmo por conta dos pacotes econômicos com bilhões de dólares para tentar forçar uma transição minimamente, uma mínima transição energética dentro dos Estados Unidos, o Trump diz que são ameaças climáticas exageradas, que são implausíveis e que isso não é possível de ser colocado em prática e que, na verdade, os Estados Unidos tinham que entrar na sua era de ouro e que essa era de ouro vem com uma extração do carvão americano limpo. Só que o Trump é o mesmo cara que está mandando de regular legislação de proteção a mineradores de carvão. Então, você fica, ué, carvão limpo é esse se o trabalhador talvez possa ter votado no Trump, agora está mais exposto aos riscos. Mas o governo dele também está tentando terminar uma série de suspensões de projetos eólicos que eles dizem que é perigoso para a vida selvagem e também para a conservação do país, porque eles imaginam que o país precisa estar conservado porque o território americano é superior ao outro. E isso bebe também algumas definições do que é chamado do ecofascismo, que é a defesa da proteção do seu território, da sua natureza, em detrimento da perda de recursos naturais de outras nações mais pobres. E com isso, o Trump vem dizendo que, ao mesmo tempo, ele quer fazer parte dessa proteção da natureza americana para os americanos, ele vem defendendo o retorno ao uso do petróleo e do gás com toda a potência possível. Então, inclusive, ele vem desmontando programas de proteção ambiental que datam desde a época do governo Richard Nixon e que foram promulgados em momentos que os Estados Unidos estavam enfrentando níveis alarmantes de poluição, e agora vem fazendo isso. Então, diversos críticos do governo Trump
estão dizendo abertamente que as ações dele colocam em risco não apenas o território dos Estados Unidos, em termos de proteção que existe de natureza tangível, ou seja, as, as florestas, os rios, os mares, como também a população humana que pode ser muito impactada pelas atitudes dele. Inclusive, a gente tem a secretária do Departamento de Segurança Interna, que é a Chris Noem, que ela defende que o Trump determine a FEMA, que é a Agência Federal de Gestão de Emergência, que é a primeira agência que consegue prover assistência quando ocorre algum desastre. Então, ainda que o governo não tenha dado detalhes sobre como seria esse fechamento da agência e como funcionaria sem ela, o Trump já vem dizendo que queria se livrar da FEMA e fechar essa instituição, mesmo que isso coloque em risco as pessoas que já são vulneráveis às mudanças climáticas e aos desastres de início rápido, ou seja, furacões, tornados e outros eventos meteorológicos que surjam de repente, e também as pessoas que vão ser vítimas das próximas temporadas de furacões e tornados. Porque as mudanças climáticas fazem com que esses eventos climáticos extremos se tornem mais frequentes e mais intensos. Então, se você tem uma das poucas agências do mundo, e eu repito, do mundo, que tem algum tipo de proteção e resposta a um desastre sendo desmantelada, isso é um péssimo sinal para a humanidade, porque a gente vai ter uma COP aqui no Brasil, em novembro, em Belém do Pará, em que a gente está tentando ainda aprovar eh, financiamento para uma transição e a construção de resiliência climática, e a maior economia do mundo está dizendo: quero fechar a minha agência de resposta a desastre, no mundo em que os desastres são cada vez mais frequentes. E uma outra questão que está acontecendo é a mudança do serviço florestal dos Estados Unidos para tentar reforçar a indústria madeireira do país em usar florestas que são protegidas nacionalmente para voltar a ter uma produção de madeira e aumentando em quase 67%, quase 27, 25%, perdão, a produção de madeira, sendo que muitos dos acres que estão sendo liberados agora para a exploração de madeira têm risco alto ou muito alto de incêndio florestal ou que já apresentam declínio de saúde florestal devido a uma presença de insetos e doenças. Então, se a gente parar para pensar que nesse ano a cerimônia do Oscar em Los Angeles foi atrasada por conta dos incêndios florestais numa das cidades mais ricas do mundo, a redução da cobertura florestal sendo aprovada pelo governo vai piorar ainda mais os incêndios florestais e o controle, porque se você não tem árvore, você tem ali madeira baixa e pouco mato, tentar de alguma forma sufocar essa queimada, elas vão se expandir ainda mais, atingindo não só pessoas pobres, quanto também os multibilionários de Los Angeles que perderam todo com esses incêndios desse ano. E além disso, o The New York Times e o Washington Post vem lançando diversas reportagens denunciando a corte de financiamento para as estruturas de pesquisa científica dos Estados Unidos, principalmente na NOAA, que é a Agência Nacional de Administração Oceânica e Atmosférica. Ela é um dos principais centros de pesquisa sobre clima e sobre atmosfera que existem no planeta e que produz muitos dados sobre o meio ambiente e sobre poluição. Então, quando a gente quer saber os níveis de poluição atmosférica, a gente vai para a NOAA, porque lá é a fonte segura e a NOAA vem sendo constantemente atacada, inclusive com uma previsão de perder 2,5 bilhões de dólares no seu orçamento para o próximo ano, no movimento de corte, de enxugamento do Estado, principalmente por conta do Elon Musk, que está à frente do Departamento de Eficiência Governamental e que diz que o Estado é muito grande. Então, agora, inclusive, órgãos que a NOAA gerencia, como o Serviço Nacional de Meteorologia, já está dizendo que não vai conseguir mais lotar balões meteorológicos para a previsão do clima, o que é um problema para os agricultores, porque se eles não sabem como vai estar o clima, como eles vão conseguir financiamento ou definir as suas próximas plantações, e também é uma questão para a prevenção de desastres. Então, há toda uma preocupação sobre como isso vai funcionar financeiramente, e inclusive a deputada democrata, Zoe Lofgren, inclusive, a deputada democrata Zoe Lofgren faz parte do Comitê de Ciência, Espaço e Tecnologia da Câmara, já vem dizendo abertamente que a perseguição aos servidores públicos que vem sendo promovida pela administração Trump faz com que as pessoas se sintam em situações de coerção no seu local de trabalho e as demissões que estão sendo caóticas e ilegais, isso são aspas dela, reduzem não só a força de trabalho, como a moral dos servidores, o que dificulta a realização do trabalho. Então, num sistema em que a gente tem agora
uma perseguição do Estado oficial para redução, inclusive desses sistemas meteorológicos e ambientais, e inclusive com a IPA, que é a Agência de Proteção Ambiental, dizendo que vai deixar de exigir que as refinarias de petróleo, usinas de energia e indústrias deixem de medir e reportar as suas emissões de gases de efeito estufa, algo que já acontece há mais de 15 anos, ou seja, algo desde o governo Obama. A gente está entrando num terreno completamente novo, em que as emissões de dióxido de carbono na atmosfera não param, a gente não sabe em que nível a gente vai parar, e os últimos dados que a gente tem da NOAA, por exemplo, é que a gente já conseguiu atingir uma marca de 430 partes por milhão de dióxido de carbono na atmosfera, que faz com que a gente aqueça o planeta em 1,5 graus Celsius em relação ao período industrial. Então, pelo dado de hoje da NOAA, a gente já chegou no limite do Acordo de Paris. Só que se a NOAA está sendo destruída e as legislações sobre emissão de poluentes vêm sendo desmanteladas, é um problema. E é um problema, inclusive, não só para o planeta, como na política doméstica, porque o Trump vem dizendo e instruindo a Procuradora-Geral Pam Bondi a identificar e suspender legislações climáticas estaduais que ela considere ilegal em relação ao plano de governo do Trump. Então, agora ele está entrando em disputas judiciais contra a Califórnia, contra Nova York, para tentar derrubar determinadas legislações ambientais. E, inclusive, recente, essa semana, completando os 100 dias, ele demitiu especialistas em clima que contribuem para o relatório de avaliação climática nacional, que é uma publicação exigida pelo Congresso Nacional, é uma demanda do Estado, que é publicada há quase 25 anos, e ele tem todo agora um movimento de mandar demitir os pesquisadores que são independentes, que tentam fazer uma avaliação o mais realista possível sobre a situação climática nos Estados Unidos, e está cortando todos os programas de financiamento possíveis, com a ideia de dizer que essas pesquisas não estão relacionadas ao governo e que, portanto, precisam de uma revisão externa ou uma revisão de dentro da Casa Branca. Então, a gente vai ter agora, talvez, se tiver um relatório climático, que a gente não vai poder confiar porque as pessoas com credibilidade, com independência, estão sendo demitidas. E esse é um panorama ambiental e climático que a gente está tendo nesses primeiros 100 dias de desmantelamento, corte de orçamentos em todo momento possível e perseguição a funcionários. Isso não vai ser, não foi um episódio muito positivo, né? Assim, o horizonte, o momento atual, quando a gente olhando para frente para o horizonte, não é muito animador. Eu espero que haja, né, uma ação, uma reação maior, né, das instituições, né, assim, em relação a esse desmonte, em relação a esse atravessamento, né, constitucional, das atribuições constitucional e do que está previsto na Constituição em termos de direitos, ou, como você relatou, né, tanto meio ambiente, migração, e o Lucas também falando sobre tarifas, vai ser muito complicado, né? Se não fosse nos Estados Unidos, né, talvez fosse um pouco menos pior, porque no caso dos Estados Unidos o impacto ele é não apenas dentro de casa, né? E nós, como vizinhos muito próximos, né, isso pode nos afetar também muito diretamente. Bom, eu acho que a gente caminha aqui para se despedir, já faz 1 hora de episódio. Obrigada a você que acompanhou a gente até aqui. Visite o site do OPEU, conheça o nosso trabalho. E é isso, pessoal. Foi um prazer e uma honra participar aqui dessa edição do Chutando a Escada. Um grande abraço para você que nos ouviu hoje. Muito obrigado, e vocês já sabem, pesquisa de qualidade sobre os Estados Unidos é com o PIL, podcast de qualidade de relações internacionais é o Chutando a Escada. Então, que essa parceria seja ainda mais proveitosa e que vocês aproveitem desse momento incrível que a gente está tendo aqui. Olá, ouvintes do Chutando a Escada. Me chamo Yasmin Reis, sou pesquisadora do Observatório Político dos Estados Unidos, que é o @InformeOPEU nas redes sociais. E atualmente sou doutorando em Relações Internacionais pelo Programa Interinstitucional Santiago Dantas. Hoje, vou trazer aqui nesse episódio um breve resumo dos 100 dias do governo Donald Trump que se completou no último 29 de abril. 100 dias se completaram, em meio ao caos,
que esse segundo governo tem gerado, tanto internamente quanto internacionalmente, devido às últimas medidas tomadas. E são essas medidas que vamos abordar aqui, principalmente o reflexo do tarifaço e a relação com a China ao longo desses últimos 100 dias. E ao final também vou abordar um pouquinho no contexto guerra, né, de que forma os Estados Unidos de Trump têm agido dentro desse contexto. Entre as diferentes ações, o tarifaço feito por Trump em abril repercutiu bastante, em especial pela porcentagem imposta em alguns países, o que levantou também a discussão sobre qual teria sido o critério das porcentagens. No entanto, não houve uma explicação lógica para suas escolhas. Então, o debate sobre o tarifaço durou algumas semanas, principalmente com a China. Vale recordarmos que a imposição da tarifa sobre a China não é uma novidade no governo Trump, visto que no seu primeiro mandato, em 2017, mais especificamente em 2018, a China foi o principal alvo da política externa e comercial dos Estados Unidos. Na maioria das vezes, Trump se utilizou da justificativa de que a China estava roubando os empregos dos norte-americanos e gerando também um déficit comercial na balança comercial norte-americana. Fato é que hoje as cadeias de produção estão cada vez mais interdependentes, que dificulta esse rompimento bilateral proposto por Trump. Um exemplo disso são os produtos importados e exportados. A China, nos últimos anos, tem exportado para os Estados Unidos produtos manufaturados, como computadores, celulares, semicondutores e até as terras raras, por exemplo. Já os Estados Unidos têm exportado para a China produtos primários, muito ligados à soja e outros commodities. Além disso, nos convém ressaltar que a China de hoje não é a China que Trump lidou em 2017 e 2018. E no meio desse caos, isso ficou evidente. A China replicou as tarifas impostas pelos Estados Unidos e quando Trump replicava, os chineses também replicavam essa tarifa. Com esse processo, né, o Trump ele tinha como intenção, ou pelo menos aparentava ter, estimular a economia norte-americana. No entanto, a última pesquisa divulgada pelo Escritório de Análise Econômica do país, um dia após o governo completar 100 dias, afirmou que o PIB do país encolheu 0,3%. Além dessa informação, a pesquisa divulgou o crescente índice de inflação no país, somado à queda na confiança do consumidor. A síntese que podemos tirar dessa ação é que o efeito foi reverso, visto que, frente à incerteza no comércio internacional gerado pelo tarifaço, houve um aumento das importações, como reação, provocando um efeito contrário do que era esperado. Em reação a esse contexto, Trump negou a responsabilidade e atribuiu os problemas da economia a adversários, como, por exemplo, ao ex-presidente Joe Biden. Abrindo aspas, Trump respondeu que esse é o mercado das ações de Biden, não de Trump. Só assumi no 20 de janeiro. As tarifas começarão a valer em breve e as empresas estão começando a se mudar para os Estados Unidos em números recordes. Nosso país prosperará, mas precisamos nos livrar do excesso de Biden. Fecha aspas. Ainda enfatizou que o resultado da economia norte-americana não tem nenhuma relação com as tarifas. Na gramática trumpista, dificilmente ele assumirá a culpa pela recessão da economia norte-americana. E a incerteza do comércio internacional fica cada vez mais evidente que será uma variável constante nesse novo governo. Em continuidade sobre o tarifaço, o cinturão da soja e do milho vê ainda muita incerteza nesse cenário também. Essa região é concentrada pelo agronegócio. Anos atrás, pensando pela lógica chinesa, né, que estava em constante mudança sobre seu hábito alimentar, que passou a consumir mais carboidrato, proteína, decidiu importar dos Estados Unidos soja para diversas funções alimentícias. Esse conto de fada durou mais ou menos 17 anos, até que em 2018, Trump iniciou a sua primeira guerra comercial com a China. E essa nova guerra comercial, já no segundo governo Trump, tem provocado temor sobre esses produtores. Um exemplo é o temor que eles têm em o Brasil ocupar mais espaço na economia chinesa, né, ganhando cada vez mais mercado, visto que o preço, né, o custo da tarifa nos Estados Unidos está muito elevado. Então, se especula que, e se espera tanto desse setor, que está, né, de certa forma, inviabilizado de exportar devido ao elevado custo, que a economia norte-americana no setor agro tem impactos significativos
nos próximos meses. Sob esse prisma, o tema da imigração tem afetado o meio-oeste norte-americano, já que tem acontecido a redução da mão de obra no campo, o que gera mais incerteza para uma região que historicamente, um reduto que historicamente é importante para o Partido Republicano. No Canadá, também é possível visualizar um boicote a produtos norte-americanos, devido às ameaças de Trump de tomar o território canadense como 51º estado norte-americano. Como efeito, essa decisão, essa retórica, um sentimento anti-americano tem se espalhado pelo Canadá, bem como pela Europa, tendo um grande reflexo para a economia norte-americana, tanto no curto e no longo prazo. Para sintetizarmos a temática sobre tarifaço, podemos analisar o desejo de Trump de retomar uma política comercial do final do século XIX, quando a economia dos Estados Unidos era mais protegida e fechada, e que o governo ele se financiava por meio de tarifas. Nesse período não havia impostos de renda. É esse período que é muito recordado por Trump, com o objetivo de elevar o custo de importação com a intenção de reduzir os impostos dentro do país. Imagino que alguns ouvintes devem se questionar o porquê de tanta pressa de Trump em 100 dias de governo tentar implementar diversas medidas, incluindo a do próprio tarifaço. Uma razão é que ele sabe que pode perder as midterms que acontecerão em novembro do ano que vem, que são as eleições de meio de mandato, que contemplam o Senado e o Congresso, e que hoje ele tem grande maioria. Já no tema guerra, é difícil descrever o que vem acontecendo. O que se pode identificar é que é uma retórica isolacionista, que vai de contramão com os Estados Unidos nas últimas décadas defendeu, principalmente pela busca do seu protagonismo na resolução de impasses internacionais. Por outro lado, Trump ameaça a soberania de pelo menos 4 países, o que tem gerado grande preocupação. Com efeito dessa ação, podemos ver que antigos aliados dos Estados Unidos procurarão diversificar seus parceiros no campo de defesa. Assim, os 100 dias têm mostrado ao mundo que os Estados Unidos será o grande desestabilizador da ordem internacional, pelo menos durante o governo Trump 2.0. São muitos temas que aparecem no novo governo Trump, e por isso é sempre bom acompanhar podcasts como o Chutando a Escada e também ler as produções no site do OPEU, para ter um panorama desses últimos acontecimentos. Ainda lembro que desde o dia 29 de abril, quando o Trump completou os seus 100 dias de mandato, lá no site do OPEU, temos postado uma série de textos sobre esses 3 meses de governo. Então vale muito a pena a leitura. É isso, pessoal. Obrigada. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.